Olá, mais uma vez, eu sou o professor Luiz Augusto da Silva e esta é a oficina de astronomia número 483. Novamente, uma oportunidade para se abordar um tema polêmico, que nós já abordamos recentemente e voltaremos à baila hoje. Mas antes de dizer qual será o nosso assunto de hoje, não é, meu diretor, comando do estúdio, sempre aqui a cargo do nosso capitão Kirk, o Thiago Basso, vamos aos tradicionais merchandisings, né, as mensagens iniciais. Começando mais uma vez pelo nosso Anuário Astronômico Catarinense, autoria de Alexandre Amorim, nosso colega lá de Florianópolis, do Núcleo de Estudos e Observações Astronômicas, uma obra espetacular que aborda tudo o que está acontecendo no céu neste ano de 2022, com validade em todo o território brasileiro. Mande um e-mail para costeira1@yahoo.com. Eu vou repetir, costeira1, algarismo 1, @yahoo.com e solicite o seu exemplar hoje mesmo, após, é claro, assistir a nossa oficina, né, meu diretor? Bom, eu quero também lembrar que o nosso colega Rodrigo Visoni, lá do Rio de Janeiro, da rede Ômega Centauri, está com um novo projeto já totalmente finalizado, um livro espetacular que se chama Os Balões de Augusto Severo. Para quem não conhece, Augusto Severo foi um contemporâneo de Alberto Santos Dumont e que também trabalhava com a questão da dirigibilidade do voo. Foi construtor de balões, enfim, ele era natural do Rio Grande do Norte. O Rodrigo Visoni está com uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a publicação desta obra que vai seguir o mesmo estilo dos trabalhos anteriores do Visoni, mas vocês sabem o cenário terrível que a educação e a cultura enfrentam no Brasil hoje. E, portanto, foi aberta uma vaquinha lá no site vaquinha.com.br. Vaquinha é com K, não esqueçam. O número de identificação para quem quiser colaborar para levantar os fundos necessários para a publicação dessa obra é 675869. 675869 vaquinha.com.br. Colabore com o que você puder para que nós possamos em breve ter mais este trabalho maravilhoso do nosso colega Rodrigo Visoni publicado. Os Balões de Augusto Severo, improvável parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Quero também lembrar que está entrando agora em agosto em funcionamento o programa de participação popular da rede Ômega Centauri. Agora qualquer pessoa poderá se vincular à rede Ômega Centauri. Lá no site redeomegacentauri.org você vai encontrar dentro de alguns dias as instruções e a descrição desse nosso programa. Provavelmente também lá no Facebook e no Instagram da rede. O programa de participação popular da rede Ômega Centauri permite que você, independentemente do seu grau de instrução, da sua atividade profissional, da sua idade, etc., possa se vincular à nossa rede e fazer parte indiretamente dos nossos projetos educacionais, pagando uma anuidade de apenas R$10. É isso mesmo, apenas R$10 por ano e você se torna um membro da rede Ômega Centauri, incentivando e apoiando os nossos projetos e iniciativas educacionais. Muito bem. Então, meu diretor, vamos começar aqui os nossos trabalhos. Antes de mais nada, eu quero alertar o seguinte, viu? A apresentação de hoje provavelmente será longa e ela continua na oficina seguinte, a oficina 484. Aí alguém pode dizer, mas o YouTube, o vídeo tem que ser curto, etc. Pois é, meus amigos, mas um vídeo curto, quando se enfoca um assunto importante, jamais vai conseguir resgatar ou analisar profundamente todos os detalhes necessários. E nós não estamos aqui para brincar ou se divertir, nós estamos aqui para aprender e fazer investigação científica de qualidade e divulgação científica de qualidade. Portanto, se você acha que o vídeo é longo, vá assistindo em partes, conforme o seu interesse, né, e a sua vontade determinarem. Mas nós vamos ter um vídeo de pelo menos 1 hora de duração e a próxima oficina que vem depois, continuando no mesmo assunto, vai pelo mesmo caminho, tá? Não há como abordar com seriedade e com completicidade temas
polêmicos, complexos, em um vídeo de 20 minutos. Outro dia, meu diretor, eu assisti alguns vídeos sobre o caso Kenneth Arnold. A nossa oficina sobre o caso Kenneth Arnold é a oficina mais longa de todo o projeto de 26 anos das oficinas de astronomia. São mais de 2 horas de oficina. E eu assisti a alguns vídeos que falam do caso Kenneth Arnold com 20 minutos de duração. Não quero desmerecer o trabalho alheio, nem vou identificar esses vídeos, mas é lamentável, é perda de tempo e certamente não conseguem atingir o objetivo maior, que seria de esclarecer aquela ocorrência, né? Bom, o nosso tema de hoje, fenômenos aéreos não identificados. Eu volto a ressaltar, em primeiro lugar, que eu não sou ufólogo, eu sou astrônomo, e que as oficinas de astronomia não são oficinas de ufologia. O assunto só está sendo tratado aqui hoje, mais uma vez, inclusive, porque ele já não é inédito, porque envolve aspectos astronômicos, tá? Muito bem. Então, quero lembrar, né, estamos em 2022 ainda, são 26 anos de existência do nosso projeto das oficinas de astronomia, e hoje, 31 de julho, vamos retomar a abordagem do famosíssimo caso VASP-169, e nós vamos, em primeira mão, reconstituir detalhadamente o voo e tentar, a partir disso, compreender o que haveria de fato acontecido. Para quem não está familiarizado, ou para quem está chegando agora, o caso VASP-169 é uma ocorrência muito mencionada aí por esse pessoal que gosta de falar de discos voadores. Ela ocorreu lá em 8 de fevereiro de 1982. Um voo econômico noturno da extinta empresa VASP, Viação Aérea São Paulo, o voo número 169, saiu de Fortaleza no início da madrugada, tinha como destino São Paulo e uma escala no Rio de Janeiro. O avião teria sido seguido por um objeto voador não identificado. O que a mídia fala, o que as pessoas falam é assim, esse é o resumo do caso. O comandante viu, alertou os passageiros viram, o radar do Sindacta confirmou a presença do objeto e, portanto, não há mais nada que falar. Vamos ver se as coisas foram assim realmente. E olha, eu estudo esse caso já há 40 anos, e já publiquei alguns trabalhos sobre ele, trabalhos que inclusive estão sendo, alguns deles, criticados por ufólogos, e nós vamos rebater essas críticas nessa apresentação de hoje, na próxima oficina, tá? E devo dizer que quando a gente faz o que nós vamos fazer aqui hoje, a reconstituição detalhada do voo, desde Fortaleza, a decolagem em Fortaleza, até a aterrissagem no Rio de Janeiro, quando a gente esmiuça os detalhes dessa trajetória, a gente acaba percebendo uma série de aspectos que são importantíssimos para compreender o caso e que a mídia simplesmente atropelou sempre que se referiu a essa ocorrência. Então, vamos também lembrar que na história das nossas oficinas de astronomia, esse assunto do caso VASP-169 já foi abordado na oficina 181, que foi um evento presencial, naquela época não tinha ainda no YouTube, 5 de setembro de 2003. Depois, a oficina 331, em 19 de abril de 2013, quando o caso completou lá 30 anos. E, recentemente, na oficina 479, essa sim disponível já no YouTube, no dia 15 de maio desse ano, e agora dedicaremos a oficina de hoje, 483, e a próxima para continuar discutindo esse caso. Muito bem. Como eu falei, nós vamos fazer uma reconstituição do voo, momento a momento, e o objetivo disso é entender o que teria se passado realmente dentro do cockpit dos pilotos e também dentro da cabine de passageiros, tá? E vamos utilizar como base para essas informações as comunicações de rádio, a transcrição integral das comunicações de rádio estabelecidas entre o Sindacta, que é o Centro de Controle de Tráfego Aéreo, que naquela época era em Brasília, acho que ainda é em Brasília hoje, não tenho certeza, e que inclui as conversas
Não só entre o Sindacta e o voo VASP 169, mas também os diálogos com duas outras aeronaves envolvidas. São 3 aeronaves envolvidas no total dessa ocorrência. E nós vamos acrescentar comentários pertinentes de natureza física, astronômica, meteorológica e também aeronáutica, certo? Então eu convido vocês, meus amigos, a fazermos uma viagem no tempo. Vamos embarcar no túnel do tempo, meu diretor. Vamos retornar àquela madrugada histórica de 8 de fevereiro de 1982. Vamos pegar carona dentro do avião do voo VASP 169. Provavelmente, naquela oportunidade, o comandante deve ter se dirigido para os passageiros, mais ou menos assim, né? Senhores passageiros, boa noite. Este é o voo 169 de Fortaleza, com destino ao Rio de Janeiro, aeroporto do Galeão e São Paulo. Em nome da VASP, de toda a tripulação, o comandante Brito lhes dá as boas-vindas a bordo do nosso Boeing 727 e lhes deseja uma boa viagem. Nosso tempo de voo até o Rio de Janeiro será de aproximadamente 3 horas. Temos previsão de tempo bom na rota e após a decolagem daremos início ao nosso serviço de bordo. Por sua atenção, muito obrigado. Não necessariamente foram essas as palavras literais do comandante Brito, né, meu diretor? Mas deve ter sido alguma coisa parecida. Muito bem. Estamos em Fortaleza, capital do Ceará. É 8 de fevereiro de 1982, 1h50 da madrugada, horário de Brasília. A nossa aeronave é um Boeing 727-200, prefixo Papa Papa Sierra November Golf, e ela recebe, neste horário da 1h50, permissão para decolar lá do aeroporto de Fortaleza, o aeroporto internacional Pinto Martins. Nós vamos para o Rio de Janeiro e depois do Rio vamos para São Paulo. Tem 143 passageiros a bordo. E na cabine de comando está o comandante do voo, Gerson Maciel de Brito, que na ocasião já acumulava 16 mil horas de voo. O copiloto Carlos Alberto Góes de Brito, que também era Brito, né? Mas não era parente dele. E o engenheiro de voo Francisco Cesarino. Para quem não sabe o que o engenheiro de voo faz, essas aeronaves mais antigas, modernamente são só o comandante e o copiloto, né? Mas havia necessidade de um terceiro piloto a bordo da cabine nas aeronaves mais antigas para gerenciar uma série de funções, né, das aeronaves, tá? Então esse era o papel do engenheiro de voo. Bom, a aeronave decola e vai seguir uma trajetória conhecida como aerovia UR-1, na proa magnética, ou seja, na direção de voo, né, rumo de 213 graus. Ela vai nivelar a 31 mil pés de altitude, que é conhecido como nível de voo 310, e vai estabelecer uma velocidade de cruzeiro de 900 km por hora. É noite de lua cheia e o tempo está claríssimo na rota. Tá? Ok, decolamos, nivelamos, o voo prossegue sem anormalidades. Às 2 horas e 39 minutos, precisamente, nós estamos cruzando a vertical da cidade de Petrolina, que fica no extremo oeste do estado de Pernambuco. Tá? E esse é um dos pontos fixos da trajetória prevista no plano de voo do avião. 3 horas e 12 minutos, precisamente 3 horas e 12 minutos da madrugada, ultrapassamos Petrolina a 33 minutos, estamos na altura da cidade de Bom Jesus da Lapa, que já é no estado da Bahia, latitude 13 graus sul aproximadamente, longitude 43 graus e meio oeste. E aqui começa a ser visto um fenômeno luminoso estranho. Nesse momento nós estamos a 495 quilômetros ao sul-sudoeste da cidade pernambucana de Petrolina, que fica na divisa da Bahia, inclusive, né? Bom, primeiro detalhe a chamar a atenção aqui é o seguinte: nós não cruzamos exatamente por cima de Bom Jesus da Lapa. A aeronave passou por um ponto
na mesma latitude de Bom Jesus da Lapa, mas a cerca de 165 quilômetros mais a leste daquela cidade. Tá? Nós vamos chamar esse ponto de ponto A. Eu vou me referir muito a ele na sequência. Eu estou usando aqui a mesma nomenclatura que eu usei no meu artigo lá de 2013 sobre esse caso, que foi publicado lá na revista norte-americana, o Journal of Scientific Exploration. Tá aí a referência para quem quiser baixar, está disponível até inclusive na internet, no site da rede Omega Centauri também. Bom, as coordenadas geográficas desse ponto A, que fica então a 165 quilômetros a leste de Bom Jesus da Lapa, são latitude 13 graus e 14 minutos e 52 segundos ao sul do Equador e a longitude 41 graus 53 minutos e 4 segundos oeste. Tá? Muito bem, vamos avançar o relógio. 3 horas e 45 minutos. O comandante Brito faz uma comunicação com o Centro de Controle de Tráfego Aéreo de Brasília, o SINDACTA, para informar a posição do avião naquele momento. Ele diz o seguinte: todas as transcrições daqui para frente aparecem em amarelo e entre aspas, tá? Porque são reproduções literais das conversas que eles tiveram. O comandante Brito diz o seguinte: Mogol 45310 Belo Horizonte 08. O que isto tudo significa? Isso é linguagem aeronáutica, mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer que naquele instante, 3h45 da manhã, o voo VASP 169 estava passando pelo fixo. O que é um fixo? É um ponto de referência dentro de uma aerovia. E este ponto era conhecido nas cartas aeronáuticas como Mogol. Tá? Ele estava no nível de voo 310, 310, são 31 mil pés de altitude, e estimava passar pela vertical da cidade de Belo Horizonte, logo adiante às 4 horas e 8 minutos da madrugada, certo? Muito bem. E às 3h49, o comandante Brito faz um novo contato com o centro de Brasília. Poderia informar se há algum tráfego no seu escopo, o escopo é a tela de radar, aí na posição 9 horas do VASP 169, eu já expliquei o que é a posição 9 horas lá na oficina 479, mas vou explicar de novo. Tá? Você imagina um mostrador de relógio deitado horizontalmente, então a direção das 12 horas é para frente, aonde você está se movendo. A direção das 6 horas é para trás, na retaguarda. A direção 9 horas fica para a esquerda e a direção 3 horas fica para a direita. E aí você tem as horas intermediárias. É uma referência comum utilizada em aeronáutica pelos pilotos. Então o comandante pergunta: você tem algum tráfego aí no seu escopo, ou seja, no seu radar, na posição 9 horas do VASP 169, o que quer dizer? Quer dizer que ele estava vendo alguma coisa na direção 9 horas, quer dizer, à sua esquerda, a 90 graus da dianteira da aeronave. Tá? Brasília responde: desconheço VASP 169, ou seja, não tem nada. Tá? Aí o Brito acrescenta: estamos observando aparentemente uma aeronave, mas a iluminação muda sistematicamente de cor. É alaranjado, vermelho ou branco, aparentemente pareceu um tráfego. Tráfego é uma outra aeronave, com as luzes acesas, mas como está com uma variação de cores muito acentuada, nós estamos até desconfiados que seja alguma coisa diferente. E o centro de Brasília responde para ele: ciente, não temos tráfego nenhum nessa posição nesse momento. Ou seja, eles não estão vendo nada ali onde o comandante enxerga essa luz misteriosa. 3 horas e 50 minutos. Então o Brito retorna no rádio: então vamos saber para identificar o que sejam. Tem um errinho de concordância aqui, mas tudo bem, eu estou reproduzindo exatamente o que eles falaram. Tá? Tem alguma outra aeronave nesta região decolando que esteja com o radar de Brasília?
E aí, respondendo a essa pergunta, entra em cena a segunda aeronave envolvida, o voo Tango Romeo Bravo 177, voo da Transbrasil, também uma empresa aérea que já não existe mais. Os pilotos eram Milton Missaglia e Mário Pravato. Infelizmente a mídia não guardou o nome do engenheiro de voo, né, que certamente estava a bordo também, porque este avião era também um Boeing 727. Os 727s eram aviões muito comuns no Brasil naquela época, no transporte de passageiros. Esse voo ele era procedente de Manaus, ia também para o Rio de Janeiro, mas ele vinha por uma rota diferente, aproximadamente perpendicular à rota do VASP 169, e ele tinha feito uma escala em Brasília, tá? Então eles já vinham de Brasília direcionados para o Rio de Janeiro. Então o pessoal dessa tripulação pergunta, é o VASP? O comandante Brito responde, afirmativo. E o Transbrasil indaga, onde é que você está? E o Brito diz, nós estamos na proa de Belo Horizonte 10 minutos fora. Quer dizer, nós estamos indo em direção a Belo Horizonte, falta 10 minutos para nós cruzarmos a vertical de Belo Horizonte. Na verdade, o voo estava a cerca de 150 quilômetros norte-nordeste de Belo Horizonte, né, naquele momento. Bom, daí o Transbrasil responde, positivo, nós estamos passando a posição susto agora. Essa posição susto é um outro ponto fixo, né, dentro da aerovia em que se deslocava o Transbrasil o 177. Tá? Muito bem. Aí o Brito responde, positivo, é que nós estamos observando aqui na posição 9 horas era um aparente tráfego, mas parece que não, é uma ampultação. Palavra curiosa essa, né? De cores na posição 9 horas do VASP 169. Com relação a essa ampultação, eu pesquisei no dicionário, meu diretor não achei. Talvez ele tenha querido dizer amputação, mas amputação é outra coisa, né? Extrair um braço, uma perna, enfim, é meio esquisito isso, né? Mas em todo caso é a palavra que está lá na transcrição das transmissões daquela oportunidade. 3 horas e 52 minutos. O Brito, o nosso comandante, informa ao Sindacta que captou uma transmissão de rádio de uma outra aeronave, que era da Aerolíneas Argentinas, o voo Alfa 169, que vinha vindo na mesma trajetória do nosso VASP 169, só que mais atrás, né? E num nível de voo diferente. Então ele repassa as informações dessa aeronave para o Sindacta, o Brito, né? Ele diz assim, VASP 169 informa que ouviu o Argentina reportar que está estimando a posição Mogol, que é aquela posição que nós tínhamos passado também já, ao 55, está mantendo 350. O que isso quer dizer? Vamos traduzir. Quer dizer que o voo da Aerolíneas Argentinas estava estimando, o comandante desse voo estimava estar passando pela posição Mogol, tá? Dali a 3 minutos, às 3 horas e 55, portanto. Né? Estava voando nivelado a 35 mil pés. 35 mil pés eram 4 mil pés acima da altitude do nosso avião VASP. Então vinha na mesma direção, só que 4 mil pés mais elevado. 4 horas e 4 minutos da madrugada. O Sindacta informa para a aeronave da VASP que ela vai cruzar a vertical da cidade de Belo Horizonte às 4 horas e 8 minutos. Tá? E isso confirma, né, aquela estimativa que o Brito tinha dado às 3h45 da manhã. Ele estimava passar em Belo Horizonte às 4 horas e 8 minutos. Tá? Ainda nesse tempo ali, né, um minutinho depois, 4h05,
o Brito chama novamente o centro de controle, o SINDACTA, e diz o seguinte: poderia solicitar ao Argentina se está observando essas, olha aqui de novo, ó, imputações que estamos observando no radar na nossa posição no momento 8 horas. Essa frase é meio esquisita, tá? Não só pelo uso da palavra imputação, mas talvez seja uma gíria aeronáutica, né? Eu não sou da área, né, meu diretor, então pode ser, né? Não sei. Tudo bem. Não estou preocupado com isso. Mas ele fala, estamos observando no radar na nossa posição. Que radar que ele está se referindo? Será o radar de bordo do avião? Não sei. Ele nunca enfatizou isso, tá? Em nenhum outro momento. E ele fala da posição 8 horas, antes era a posição 9 horas. A posição 8 horas seria um pouquinho mais para a retaguarda, né, do lado esquerdo. Enfim, uma frase assim um tanto nebulosa, né? Mas o SINDACTA retorna para ele. Confirme, o Argentina vê o quê? E aí o Brito se explica, né? Nós informamos ter observado uma sinalização, possivelmente de uma aeronave, mas Brasília contestou que não estava recebendo e não tem nenhum tráfego nessa posição. Agora estamos voltando a observar uma luminosidade muito intensa e mais ou menos próxima do VASP 169. E eu queria saber se tem outra aeronave que está percebendo também. Tá? Eu sublinhei aqui duas frases, né, duas partes aqui dessa transcrição, porque eu vou me referir a elas mais tarde. Notem bem o que ele está dizendo. Nós informamos ter observado. E depois ele diz, agora estamos voltando a observar uma luminosidade muito intensa. Nós comentaremos sobre isso logo em seguida. Aí o SINDACTA diz, ok, aguarde. Ok, no intervalo de tempo entre as 4 horas e 6 minutos e 4 horas e 10 da madrugada, o SINDACTA vai então chamar as duas outras aeronaves, né? Primeiro, o voo da Transbrasil. Ok, o Brasil 177, o tráfego da VASP 169 está a 25 milhas sul de Belo Horizonte, nível 310. Confirme se observa alguma luminosidade nas proximidades do tráfego. O Transbrasil responde, estamos avistando aqui realmente uma nuvem bastante grande e aparentemente fixa e seguinte como o VASP está reportando. Bom, o VASP não reportou nuvem nenhuma, né? Mas tudo bem. Né? O Transbrasil está vendo nuvens. Né? Aí o SINDACTA retorna. Ok, Brasil 177. E a seguir ele vai fazer contato com a aeronave da Aerolíneas Argentinas. Ok, o tráfego do VASP 169 está no momento 30 milhas sul de Belo Horizonte, no nível 330. Indaga se observa alguma luminosidade próximo do tráfego dele. Eu sublinhei aqui o nível 330, porque a gente sabe que o nível de voo do VASP 169 é o nível 310. Né? Eu vou comentar logo em seguida por que o operador do SINDACTA teria dito nível 330. Tá? Isso chama atenção. Né? Porque tem duas possibilidades. De repente, de acordo com o plano de voo do VASP 169, estava previsto que, por alguma razão técnica, alguma necessidade havia de, na vertical de Belo Horizonte, aumentar a altitude da aeronave de 31 mil para 33 mil pés. A outra possibilidade é que o operador do SINDACTA, quando falou, ele simplesmente se enganou ali do nível de voo e, em vez de falar 310, disse 330. Tá? E eu me inclino mais por essa segunda opção, tá? Porque nós já vamos entender na sequência depois a razão disso. Muito bem, aí o Aerolíneas Argentina então responde, né, ao pedido do SINDACTA. Repita, por favor, se essa aeronave... Aí o SINDACTA diz, ok, Argentina 169, confirme se observa alguma luminosidade nas proximidades do bloqueio Belo Horizonte. O bloqueio é sinônimo de vertical de Belo Horizonte, digamos assim, sem entrar em muitos detalhes. Tá?
O Aerolíneas responde, alguma luminosidade no bloqueio Belo Horizonte? E o centro de controle diz, afirmativo. E aí o Aerolíneas responde, negativo, estou com pouca visibilidade nesse momento por nebulosidade. Quer dizer, havia nuvens que também impediam, né, a visibilidade do voo da Aerolíneas Argentinas. Bom, são 4 horas e 11 minutos da madrugada, e aí o Brito novamente entra em contato com o centro de controle de voo, dizendo, olha, agora a sinalização foi informada que está intensa, muito intensa, como se fosse uma aeronave com as runways ligadas, ou seja, as luzes de decolagem e pouso. Eu gostaria que Brasília verificasse esta observação para efeitos de dados, possivelmente, ok? E o centro de voo, de controle de voo responde, ok, VASP 169. 4 horas e 17 minutos. O Brito fala novamente com o Sindacta. Brasília poderia solicitar ao Argentina para efetuar nova observação quanto a essa luminosidade que estamos observando? Aí o Sindacta diz, ok, ele está com a radial 240 de Belo Horizonte, está na proa de Campinas, já estabilizada a 30 milhas a sudoeste. Traduzindo isso aí, isso é linguagem aeronáutica, quer dizer que o voo da Aerolíneas Argentina, que também tinha o número 169, já estava se afastando da cidade de Belo Horizonte, já tinha cruzado pela vertical de Belo Horizonte e se afastava de Belo Horizonte, seguindo na proa, né, no rumo 240, que eles dizem radial 240, já afastado de 30 milhas da capital mineira em direção à cidade de Campinas, lá em São Paulo. Tá? Esse voo argentino, ele provavelmente estava fazendo a rota de Miami para Buenos Aires. Ele vinha dos Estados Unidos e ia para Buenos Aires. Tá? E o comandante desse voo, então, entra em contato pelo rádio. Favor, VASP 169, aqui é o Argentina 169. E o Brito diz, na sua escuta, Argentina. E o Argentina prossegue. Favor, em que posição vem a luminosidade? E aí o Brito esclarece para ele. Estou a 71 milhas de Piraí, de Caxias, e nós estamos observando na posição 9 horas do VASP, nos bloqueios a 7 minutos de Belo Horizonte, ou seja, eles estão a 7 minutos da vertical de Belo Horizonte. A 9 horas da sua posição? Pergunta o Argentina. E o Brito diz, nossa posição 9 horas no momento. Tá? São 4 horas e 18 minutos, meus amigos e minhas amigas das oficinas de astronomia. E o diálogo prossegue. O Argentina diz assim, você está aproando Campinas? Ou seja, você está indo na direção de Campinas? E o VASP responde, estou aproando Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Barra do Piraí é uma cidadezinha pequena lá ali do interior. O Argentina diz, a Barra é mais ou menos a sua altura ou mais abaixo? E aí o Brito não responde, porque o Brito entra em contato com o Sindacta e comunica a mudança de nível de voo do nosso avião, tá? Porque ele já está iniciando o procedimento de descida na direção do Rio de Janeiro. O Brito diz para o Sindacta, o VASP 169 livrou 310 para 120. O que isso quer dizer? Que o nosso avião começa a baixar do nível de voo de 31 mil pés, nível 310, e vai para o nível 120, que é o nível de voo de 12 mil pés de altitude. Então já começou o procedimento de descida, né, com vistas à aproximação lá do aeroporto do Rio de Janeiro. E nesse momento, meus amigos, ocorre um dos aspectos que mais enche a boca dos ufólogos, viu, meu diretor, que é o eventual contato de radar. O Sindacta, o centro de controle, que dizia que até então não tinha captado sinal nenhum no radar, né? Finalmente, Brasília diz que
Ciente, VASP 169, informo que estou recebendo um ponto desde 50 milhas sul de Belo Horizonte, um ponto exatamente na posição 9 horas, seguindo o impulso exato do VASP 169. Então, o radar do Sindacta aparentemente estava detectando alguma coisa que voava perto do VASP 169. E o Brito diz... Contente, né? Afirmativo, Brasília. Ciente, obrigado. E Brasília continua. Ok. O afastamento dele na posição 9 horas é de em torno de 8 milhas. E o Brito pergunta, afirmativo, 8 milhas do VASP, positivo? E Brasília diz, positivo, ele está 8 milhas na posição 9 horas, ele segue precisamente o VASP 169. Essas são as palavras do operador lá do Centro de Controle de Voos. Vamos abrir um parêntese aqui para fazer alguns comentários sobre esse contato de radar. Tá? A comunicação ali do Sindacta foi feita entre 4h18 e 4h20 da manhã. Então nós vamos adotar o horário intermediário, 4h19. Tá? O operador do Sindacta diz, prestem atenção, que o tal do ponto lá no radar situava-se 50 milhas náuticas ao sul de Belo Horizonte. E que seguia exatamente o nosso avião, o VASP 169, na sua posição 9 horas a 8 milhas de distância. Estou certo ou estou errado, meu diretor? Foi isso que ele disse, né? Está lá, o capitão Kirk confirmando. Tá? Muito bem. Acontece, meus amigos, que a posição desse ponto não coincide com a posição do VASP 169 às 4h19. Nós vamos ver em seguida, nós vamos fazer um cálculo para estimar o horário de cruzamento da vertical da cidade de Belo Horizonte. E nós vamos chegar no horário de 4h03. Tá? Estimava-se 4h08, mas parece que não foi bem assim. Ora, entre 4h19 e 4h03, né, nós temos um intervalo de 16 minutos. Com uma velocidade de 900 km por hora, que é a velocidade da nossa aeronave, nós já teríamos nos afastado 243 quilômetros da cidade de Belo Horizonte, da vertical de Belo Horizonte. Tá? Sabendo que uma milha náutica corresponde a 1,852 quilômetros, 50 milhas náuticas correspondem a 92,6 quilômetros. Isso quer dizer o quê? Nós estamos a 243 quilômetros de Belo Horizonte e o ponto lá no radar está a 92 quilômetros. Existe uma distância de 150,4 quilômetros entre o ponto de radar e a posição da nossa aeronave. E se ele está seguindo a nossa aeronave, ele está na posição 6 horas, na retaguarda, na cauda da nossa aeronave, que é uma posição que lá do cockpit a gente não vê. Os pilotos não enxergam a cauda do avião, em hipótese alguma. Tá? Então, seja o que for esse contato de radar, não está perto do VASP 169. Tem alguma coisa errada aqui que não está encaixando. Tá? Até pode estar, né? Mas então a posição do VASP 169 estava muito errada. Ou a posição estimada do ponto do radar ali estava mal estimada. Tem alguma coisa errada aí. Tá? Tem alguma coisa errada. Outro aspecto, ainda sobre a questão do contato de radar. Digamos assim, as características dinâmicas desse ponto no radar, segundo lá o operador do centro de controle, seguindo o impulso exato do VASP 169. Tá? Isso aí leva à suspeita de que se tratava de eu não vou dizer defeito, mas de um efeito do equipamento rastreador, ou seja, do radar, tá? Que estaria gerando um eco anômalo de radar, que talvez fosse um eco duplo do próprio voo VASP 169.
Por isso que o ponto esse se deslocava na mesma velocidade, na mesma direção do VASP 169. E aí vem a questão, né? Alguns dias depois desse acontecimento, a aeronáutica descartou aquele contato de radar, dizendo que naquela madrugada o tal ponto apareceu também ao lado de outras aeronaves que voavam lá pela região, e nenhuma dessas aeronaves relatou qualquer anormalidade, qualquer coisa fora do normal. Tá? Isso é interessante. Por isso que o ponto esse, o alegado contato de radar, foi descartado pela aeronáutica. E aqui eu vou rapidamente dar alguns detalhes sobre alguns tipos de ecos anômalos de radar. A referência aqui é o Sharma 2016, está lá na internet, está aí o site, quem quiser conferir. Existem vários tipos de ecos anormais que podem aparecer numa tela de radar. Tá? Existe os Second Trace Echoes, que são ecos de traço secundário. Né? Eles costumam ocorrer em condições atmosféricas anormais ou na presença de superrefração, ou seja, onde as ondas de radar são fortemente desviadas. Tem os ecos do tipo range-folded, que são ecos falsos que aparecem na metade da distância do alvo real. Tá? Tem outras variedades, tem os ecos de lóbulo lateral, que são ecos secundários de um alvo gerados por reflexões dos sinais emitidos pelos lóbulos laterais da antena. A antena de radar, quando ela emite uma onda, para que essa onda se reflita numa superfície metálica e volte, ela não faz isso só para frente, ela faz um pouquinho para os lados. E essas emissões laterais, elas podem se refletir no alvo também, gerando ecos adicionais. Tá? São os chamados ecos de lóbulos laterais. E tem também os ecos múltiplos, 2 ecos, 3 ecos, múltiplos ecos, que aparecem no dobro, no triplo ou em múltiplos da distância entre o radar e o alvo real. Tá? Então, só para dar uma ideia da diversidade de efeitos anômalos que um radar pode mostrar, sem ser necessariamente defeito na aparelhagem de radar, né? O que nós tiramos disso aí? É que a alegada detecção por radar, né, do objeto voador não identificado lá do senhor Brito, ela não tem o peso evidencial alto que a maioria dos ufólogos costuma atribuir na análise dessa ocorrência. Tá? E outro detalhe é que ela também não vai estar relacionada com as condições atmosféricas anômalas lá perto de Bom Jesus da Lapa, como nós vamos ver depois na sequência, que teriam produzido uma miragem do planeta Vênus. Tá? Porque aquela miragem teria acontecido entre o ponto A, que ficava perto de Bom Jesus da Lapa, e a posição Mogol, conforme a gente vai ver na análise que vem na sequência. Enquanto que esse avistamento de radar, avistamento entre aspas, né? Esse contato de radar teria acontecido já na etapa final do voo, ali entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Tá? Então tem muita separação geográfica, né, de uma coisa com a outra. Tá? Então não existe relação nenhuma entre uma eventual miragem, né, que foi proposta para explicar o caso, e esse contato de radar. Bom, vamos retomar a cronologia do nosso voo. Estamos quase chegando no Rio de Janeiro, né? São 4h20 da manhã, aproximadamente, e o voo da Transbrasil entra mais uma vez na conversa. O Brasil 177 poderia informar a distância para Porto Piraí? Aí o centro de controle responde: ok, o Brasil 177, a sua distância para Piraí é 50 milhas. Está liberado para 130, o seu tráfego é o VASP 169, que está na sua posição 11 horas, 26 milhas. O que isso tudo quer dizer? Traduzindo, que a aeronave da Transbrasil estava a 50 milhas de distância da cidade de Barra do Piraí,
que ela tinha recebido autorização para reduzir a altitude para o nível de voo 130, que são 13 mil pés, já estavam também em procedimento de descida, né, para o Rio de Janeiro. Uma vez que, e além disso, na frente dessa aeronave da Transbrasil, cerca de 30 graus para a esquerda do nariz da aeronave, estaria visível as luzinhas do nosso avião, o VASP 169, né, distante 26 milhas. O relógio está marcando 4h20 e o Transbrasil responde: positivo. Essa luminosidade que o VASP vem reportando, nós estamos observando. Está na nossa posição 11 horas, ok? E aí Brasília diz, ok. Aí entra o Argentina na conversa também. E o comandante argentino pergunta: não será Vênus? Não será Vênus? E o Transbrasil comenta: mas Brasília está recebendo no radar. Como quem diz, né? Se fosse Vênus, o radar não ia acusar nada. Bom, ainda às 4h20, na sequência imediata ali, o Brito faz um contato por rádio com a torre do destacamento de proteção de voo, lá do Galeão, no Rio de Janeiro, perguntando se eles tinham detectado algum ruído, ou seja, alguma anormalidade. O oficial de serviço lá informou para ele que não havia registro de nada anormal. Tá? Às 4h22, o Centro de Controle de Brasília transfere o controle do nosso voo, dizendo: o VASP 169, transponder 0700, descendo 120, controle em 1203. Então ele está dizendo aqui, né, para sintonizar lá o transponder, que é aquele equipamento que assinala a posição, né, de outras aeronaves nas vizinhanças da nossa, né, está dizendo para descer, né, para o nível 120, né, ou está confirmando a descida para 12 mil pés. E eles a tripulação do nosso avião deve contactar um novo controle, né, na frequência de 120.3 MHz, para receber as instruções finais de aproximação lá para o aeroporto. E o Brito responde 169 ciente, ou seja, né, vamos cumprir as determinações. 4h34. A tripulação do nosso avião já está concentrada nos procedimentos finais de aproximação e pouso. A tripulação do VASP 169 informa que vê o objeto luminoso, esse estranho lá, pela última vez na posição 11 horas, portanto também a 30 graus do nariz da aeronave, sobrevoando supostamente sobrevoando a Baía da Guanabara. Tá? Isso na interpretação deles. E às 4h37, o nosso voo pousa na pista 14 do Aeroporto Internacional do Galeão, que hoje se conhece como o Aeroporto Tom Jobim. Tá? E encerra-se o incidente do voo VASP 169. Tá? Então essa é a cronologia do voo, em detalhes. Já fizemos alguns comentários ali sobre a questão do contato de radar, né? E resta fazer ainda hoje alguns comentários adicionais, começando pelas condições meteorológicas que estavam vigentes na rota. Na região nordeste, a gente viu que o tempo estava inicialmente claro, o céu estava aberto, mas quando começa a chegar na região sudeste, na altura do estado de Minas Gerais, aparece nebulosidade associada com uma frente fria que estava naquela região. E essa frente fria, ela é visível perfeitamente aqui nessa ampliação da imagem obtida pelo satélite meteorológico GOES-5 às 3 horas da madrugada, ou 6 horas GMT daquela data, 8 de fevereiro. Tá? Vocês veem aqui o litoral, né, da região sudeste, Minas Gerais, aqui é o Rio, né, o Rio de Janeiro, por aqui, e havia uma frente fria, sim, sobre a região sudeste, cobrindo Rio de Janeiro, Espírito Santo, boa parte de Minas Gerais, embora com uma cobertura fragmentar de nebulosidade. Tá? Muito bem. Nas proximidades do Rio de Janeiro também havia nebulosidade, né, com obstruções parciais de visibilidade. Tá? Então esse é o primeiro comentário. O segundo comentário,
Conforme a gente falou lá na oficina 479, nas oficinas anteriores, onde abordamos este incidente, deve ter acontecido uma miragem do planeta Vênus, que explicaria esse, entre aspas, disco voador visto pelo comandante Brito. E seria uma miragem do tipo superior com formação de duto óptico, ou seja, uma miragem onde se forma uma espécie de fibra óptica natural na atmosfera terrestre, que conduz a luz de uma fonte, fazendo com que essa fonte apareça numa outra posição. E isso seria necessário, por quê? Para explicar a visibilidade do planeta Vênus, que seria a melhor interpretação para esse disco voador do comandante Brito, lá nas vizinhanças de Bom Jesus da Lapa. Bom, por quê? Porque na posição de Bom Jesus da Lapa, meus amigos, naquele dia, o planeta Vênus nasceria às 4 horas e 1 minuto. Se eu considerar que eu estou a bordo de um avião a 10 mil metros de altitude, eu enxergo um abaixamento do horizonte de 3 graus. E isso me anteciparia em, no máximo, 12 minutos o horário de nascimento de Vênus, trazendo para 3 horas e 49. Mas o Brito enxergou às 3 horas e 12. Tá? Então, por isso que nós precisamos de uma miragem para levantar, aparentemente, a posição de Vênus acima do horizonte. Porque às 3 horas e 12 minutos, que é quando o Brito diz que começa a ver aquela luz estranha, se fosse Vênus, Vênus estava a 12,1 graus abaixo da linha do horizonte, na posição de Bom Jesus da Lapa, considerando uma altitude de 0 metros, nível do mar. Mas Bom Jesus da Lapa não está no nível do mar, tá? Considerando 10 mil metros de altitude para o nosso avião, a depressão de Vênus seria de 9,1 graus abaixo da linha do horizonte, tá? Bom, quando o planeta Vênus nasce normalmente lá na posição de Bom Jesus da Lapa, considerando uma altitude de 0 metros, o nível do mar, o nosso VASP 169 já estava nas imediações da cidade de Belo Horizonte, tá? Então, agora vamos analisar, porque já vimos que o avião não cruzou em cima de Bom Jesus da Lapa, mas sim no que nós estamos chamando de ponto A, um ponto que fica aproximadamente 165 quilômetros a leste de Bom Jesus da Lapa, na mesma latitude daquela cidade. No ponto A, às 3 horas e 12 minutos, que é quando o Brito começa a ver a luz estranha, Vênus achava-se a 10,8 graus abaixo da linha do horizonte. Isso considerando o ponto A com altitude 0 metros, ao nível do mar. Mas no nível de voo de 31 mil pés, a depressão é um pouco menor, 7,8 graus. Tá? Portanto, isso aqui indica que nós vamos precisar de uma miragem para levantar, aparentemente, a posição do planeta Vênus. Então, a miragem é essencial. Tá? Segundo ponto, a tal de posição mogol, que é aquele ponto de referência, um dos pontos de referência da aerovia que o nosso avião estava seguindo. A gente precisava das coordenadas. Aliás, o nosso colega Rodrigo Visoni está se empenhando bastante nesse sentido. Essa investigação que vocês estão vendo reportada aqui nesse vídeo de hoje, ela ainda continua, ela não está 100% encerrada. Espero que a gente consiga essas coordenadas. Por quê? Porque ela não consta mais das cartas aeronáuticas de hoje. E aí, quando a gente vai contactar os órgãos especializados, aparentemente parece que não estão mais disponíveis nem em museus. Pode ser que não seja verdade, mas pelo menos foi o que nos disseram. Não estão mais disponíveis essas cartas antigas, simplesmente botaram no lixo. Será, meu diretor? Pô, nós estamos no Brasil, né? Não me surpreende, né? Não me surpreende uma coisa dessa. Outro problema é que as cartas aeronáuticas atuais, esses pontos fixos mudaram de nome. Então a posição mogol, hoje em dia, se chama alguma outra coisa. E não tem mais como localizar ela. Tá? Tomara que os esforços do nosso colega Rodrigo Visoni surtam efeito e a gente consiga. Mas, independentemente disso, a gente conseguiu fazer uma estimativa razoavelmente confiável das coordenadas geográficas dessa posição.
Como é que eu fiz isso? Reconstruindo cuidadosamente a trajetória do voo entre Bom Jesus da Lapa, mais especificamente o ponto A, e a cidade de Belo Horizonte. Conhecendo a direção do avião, conhecendo a velocidade, a hora de cruzamento lá pelo ponto A, etc., a gente chegou nessas coordenadas aqui para a tal posição Mogol. 17 graus de latitude sul, 24 minutos, 0 segundos, e longitude 43 graus, 14 minutos, 33 segundos oeste. Pode ter um errinho ali, alguma coisa, mas não vai afetar muito as análises. Onde fica localizado esse ponto? A cerca de 33 quilômetros de uma cidadezinha pequena chamada Olhos d'Água, meu diretor. Fica lá no norte de Minas Gerais. Então, 33 quilômetros a leste, aproximadamente, de Olhos d'Água. Tem aqui um mapa geográfico, ó. Essa é a rota do nosso voo, aqui é Belo Horizonte, tá? E a posição Mogol fica ali. Tá? Não tem nenhuma cidade ali nem nada, são apenas as coordenadas de referência. Olhos d'Água fica nesse cantinho aqui, ó, tá? Isso fica então no norte da Bahia. Tá? Bom, por que eu estou perdendo tanto tempo com essa posição? Vocês já vão saber. Porque naquele ponto, na posição Mogol, no dia 8 de fevereiro de 1982, a 31 mil pés de altitude, Vênus nasce às 3 horas e 44 minutos. E o nosso VASP 169 cruza por ali às 3 horas e 45, um minutinho depois, meu diretor. Um minutinho depois. Então, dentro das incertezas, né, na determinação aí das coordenadas da posição Mogol, né, o nascimento normal do planeta Vênus, não precisamos de miragem, é o nascimento normal, né, ele coincide com a passagem do nosso avião naquele ponto. Tá? A conclusão disso é que aquela miragem para levantar a posição de Vênus, ela é necessária apenas entre aquele ponto A, lá perto de Bom Jesus da Lapa, e no máximo até a posição Mogol. Na verdade, um pouco antes dela, inclusive. Tá? Então, sabemos exatamente o trecho do voo onde deve ter acontecido aquela miragem. Então, quando a gente pega as transmissões lá, né, de rádio, às 13h49, o Brito diz lá para o Sindacta que está vendo uma luminosidade estranha, essa luminosidade já seria Vênus, que estaria normalmente acima da linha do horizonte. Porque 13h49 nós já passamos pela posição Mogol há 4 minutos. Né? E, portanto, Vênus já nasceu. Já nasceu. Não preciso de miragem ali naquele ponto. Outro aspecto importante é que essa posição Mogol ela já estava afetada por nebulosidade, por causa daquela frente fria que eu mostrei antes ali na foto do satélite. Tá? Se você compara um mapa geográfico da região sudeste com a carta do satélite, você vai ver que na posição Mogol, lá ao norte de Belo Horizonte, já tinha nebulosidade. Tá? Bom, quais são as circunstâncias da visibilidade de Vênus em Belo Horizonte, naquela ocasião? O Vênus nasceu em Belo Horizonte às 3 horas e 56 minutos, tá? No azimuth de 105 graus, o azimuth astronômico, aí não é magnético. Né? Considerando a altitude do avião, 31 mil pés, o nascimento lá em Belo Horizonte seria antecipado para as 13h44, tá? Mas às 13h44 o nosso avião não estava em Belo Horizonte, estava praticamente na posição Mogol, ao norte de Belo Horizonte. Tá? Naquele instante, né, como eu disse ali, 13h45, né, estávamos cruzando pela posição Mogol, embora Vênus já tivesse nascido lá em Mogol. Bom, mas a determinação do momento exato em que o avião passa pela vertical de Belo Horizonte, ela é também de fundamental importância para a nossa investigação, porque é a partir dali que os passageiros do avião vão ser avisados. Até então, meus amigos, onde estão os passageiros do voo VASP 169? Roncando, dormindo, em sua maioria pelo menos. E completamente desavisados, completamente ignorantes de toda essa conversa de rádio entre os pilotos, entre os aviões, entre o Sindacta. Ninguém ainda suspeita nem remotamente o que está acontecendo. Tá? E é a partir de Belo Horizonte que eles vão ser avisados.
Mas ali nas vizinhanças de Belo Horizonte já havia nebulosidade. E outro detalhe, né? Eu volto aqui então àquela conversa do Brito, lá com o Sindacta, feita às 4h05. Ele diz que nós informamos ter observado uma sinalização, né? E agora estamos voltando a observar uma luminosidade muito intensa. Então, o que se interpreta dessas frases? Que ele viu uma luz estranha, mas que depois essa luz estranha desapareceu, e desapareceu pode ter sido porque simplesmente a miragem que gerou aquela luz estranha deixou de existir, ou porque a nebulosidade se interpôs no campo de visão dele. Mas agora, perto de Belo Horizonte, praticamente em cima de Belo Horizonte, ele volta a ver uma luminosidade. Isso é condizente com aquela cobertura fragmentar de nuvens que havia na região. Tá? Provavelmente o que aconteceu foi isso. Tá? Bom, quer dizer, houve uma interrupção na observação daquela luminosidade, né? Como eu já disse, por causa do fim da miragem ou pelo aumento da nebulosidade. E depois ele passa a ver de novo, tá? Quando a nebulosidade permite. Então, aquela miragem que a gente precisa, né, ela deve ter ocorrido num intervalo muito limitado de tempo, lá perto do ponto A, perto de Bom Jesus da Lapa. Né? Depois a aeronave começa a mergulhar nos campos de nuvens dessa frente fria que estava na região sudeste. Vênus nasce normalmente em algum momento, né? Já vimos lá na posição Mogol, ele nasce a partir da posição Mogol para o sul, né? Já era possível ver Vênus normalmente a partir do nosso avião, não precisamos mais de miragem, né? E Vênus está basicamente com seu aspecto normal. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o instante exato do cruzamento do avião pela vertical de Belo Horizonte. Quando é que aconteceu exatamente esse cruzamento? Vamos repassar os fatos. Às 3h45, o comandante Brito estimava passar na vertical de Belo Horizonte às 4h08. Numa transmissão que o Sindacta faz para o nosso avião às 4h04, o operador confirma também para 4h08 o cruzamento da vertical de Belo Horizonte. Mas nas transmissões de rádio que vem logo em seguida, que a gente transcreveu aqui, às 4h06, quando o operador do Sindacta vai contactar o voo da Transbrasil, ele diz que o VASP 169 já está a 25 milhas ao sul de Belo Horizonte. E quando ele faz contato com o Aerolíneas Argentina, logo na sequência, e aí não está especificado, mas sabemos que foi entre 4h06 e 4h10, então nós estamos chutando aqui 4h08, mais ou menos 1 minuto. Tá? Ele diz que o VASP 169 está no momento 30 milhas sul de Belo Horizonte. Então, aparentemente, o cruzamento da vertical de Belo Horizonte se deu um pouquinho antes do horário que estava estimado. Tá? E a partir dessa informação, né, do Sindacta, de que às 4h06 o nosso avião estava 25 milhas ao sul de Belo Horizonte, e considerando uma velocidade de 900 km por hora para a aeronave, é um probleminha simples de física, né? Movimento retilíneo uniforme, MRU, né? A gente determina que o cruzamento da cidade de Belo Horizonte, da vertical, ocorreu às 4h03. E esse momento aí nós vamos adotar posteriormente, inclusive na próxima oficina. Nessa tabelinha aqui nós temos a altura em graus de Vênus acima da linha do horizonte, na posição de Belo Horizonte, a 10.000 metros de altitude, que é onde nós estamos voando, no dia 8 de fevereiro de 1982. Nós pegamos vários horários aqui, começando às 13h55 e indo até às 4h15. Mas os dois horários de mais interesse são às 4h03, quando Vênus estava praticamente 4 graus já acima do horizonte, né? Que é quando nós estamos cruzando a vertical de Belo Horizonte, e pegamos depois 4h15, que é quando os passageiros vão ser alertados pelo comandante que tem um disco voador seguindo o avião. Naquele momento, Vênus estava a quase 7 graus acima da linha do horizonte, portanto, plenamente visível. A nebulosidade já está interferindo, né? E já está interferindo desde um pouco antes da posição Mogol, né?
e daí até o pouso no Rio de Janeiro. Então a gente fazendo aqui um resumo cronológico, né? Às 13h12 nós estamos no ponto A, perto de Bom Jesus da Lapa. Vênus nasceria lá a 10 mil metros, tá? Às 3h43, tá? Mas às 13h43 o nosso avião já não estava mais lá, estava na posição Mogol. Tá? 13h45 nós passamos em Mogol e 13h44, a 10 mil metros, Vênus desponta na posição Mogol. E às 4h03, quando a gente cruza a vertical de Belo Horizonte, a altura de Vênus já é de praticamente 4 graus, tendo Vênus nascido ali a 10 mil metros de altitude às 13h44. Mas a gente só chega na vertical de Belo Horizonte às 4h03, quando Vênus já está a 4 graus acima do horizonte. Tá? Nós preparamos aqui também uma imagem que mostra o resumo, né, de tudo isso, de toda essa etapa de voo. Começando por Fortaleza, passando por Petrolina, passando pelo ponto A, perto de Bom Jesus da Lapa, passando pela posição Mogol, cruzando a vertical de Belo Horizonte e depois direcionando para o Rio de Janeiro. Tá? Os horários são decolagem em Fortaleza, repassando, né, rapidamente, 1h50, Petrolina 2h39, ponto A 13h12, posição Mogol 13h45, Belo Horizonte 4h03 e o pouso no Rio de Janeiro às 4h37. Nessa etapa toda aqui de voo temos céu claro, né? E a partir da posição Mogol, um pouco para o norte dessa posição, toda essa região aqui, incluindo Belo Horizonte e Rio de Janeiro, está afetada por nebulosidade intermitente devido à presença de uma frente fria. Nessa etapa entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, quando o avião já começa a reduzir a altitude, mergulhando mais fundo nas nuvens da frente fria, é que vão ser feitas as observações e as fotos por parte dos passageiros, e é quando também já começa o clarear do dia. O início da aurora já está começando a amanhecer o dia, depois que a gente passou de Belo Horizonte e está se dirigindo para o Rio de Janeiro. Esses horários aqui, meus amigos, eles estão... Nós checamos a consistência deles, medindo também as separações entre essas diferentes etapas, posições aqui do voo. Por exemplo, o trecho Fortaleza-Petrolina, ele tem 672 quilômetros, né? Com 900 km por hora, a gente estimou um tempo de 45 minutos para fazer esse trecho, e o tempo reportado foi de 49 minutos. Tem aqui uma diferencinha, mas a gente deve lembrar que logo depois que a aeronave decola, ela não pega logo a proa que tem que seguir, né? Ela pega, você tem que fazer alguma manobra, alguma curva, etc. Perde algum tempinho ali, de acordo com as determinações locais do aeroporto, né? O trecho Petrolina ponto A tem 535 quilômetros, nós estimamos 36 minutos para fazer esse trecho e o comandante reportou 33 minutos, então tá ok. Ponto A até Belo Horizonte são 730 quilômetros, estimamos um tempo de 49 minutos e parece que o tempo foi de 51 minutos. E depois de Belo Horizonte ao Rio, são 340 quilômetros, nós estimamos 23, mas o tempo real foi de 34 minutos. Aqui também tem uma diferença porque já começa aquelas manobras de aproximação final, você tem que fazer curva e tudo, né, conforme as instruções do aeroporto de pouso. Muito bem, então esse seria o resumo, né, da reconstituição do voo. As diferentes etapas são consistentes, etc., então aparentemente a gente tem... um quadro sem maiores absurdos, né? As coisas estão concordando. Muito bem, agora falta ver alguns aspectos fundamentais. Primeiro, o que os passageiros do voo viram exatamente? Outra questão, nós temos sido bastante criticados em alguns vídeos aí da internet, dizendo que aquela miragem que a gente propõe no nosso paper de 2013 sobre o caso, a Nova Yazemilia, só ocorre no Polo Norte. E, portanto, não poderia ter ocorrido na região ali, região praticamente tropical, né? Vamos também ter que olhar mais de perto a questão do que eu chamo de ufofilia, ou seja, a simpatia por discos voadores que o comandante Gerson Brito manifestava.
E vai entrar em cena mais uma foto. Nosso amigo, nosso colaborador, colega, o Rodrigo Visoni, nos chamou a atenção para uma foto que foi muito publicada na mídia naquela época, tirada por um passageiro que nunca se identificou. Será que essa foto mostraria o planeta Vênus e o disco voador do Brito, um separado do outro, e, portanto, invalidando essa teoria de que o OVNI era Vênus? Será que sim? Será que não? O que será que essa foto mostra? Bom, é o que nós vamos ver na próxima oficina de astronomia. Não percam, até lá, e muito obrigado pela atenção de todos.